Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre Jung e a religião. Eu vou fazer isso baseado no livro de Philippe Julian, que é um professor de filosofia, escritor e psicanalista, que pertenceu à escola freudiana de Paris, que foi fundada por Lacan em 64. É um autor de vários livros sobre psicanálise. O livro que eu estou analisando, capítulo a capítulo, é A Psicanálise e o Religioso, Freud e Jung, Lacan. Já gravei os 2 capítulos sobre Freud e vou então começar hoje a gravar sobre Jung. Esse é um livro publicado no Brasil pela Jorge Zahar em 2010 e eu vou hoje falar sobre o capítulo cujo título é Jung e o Religioso. Eu vou fazer 6 considerações ou 6 destaques sobre este capítulo e eu quero começar então falando sobre a separação entre Jung e Freud, porque a separação entre eles tem a ver, dentre outros motivos, pela questão religiosa. Se vocês quiserem, citando o autor, né? Por isso é que se Jung se separou de Freud a partir de 1913, não foi somente devido ao lugar que Freud concede à sexualidade. Sua oposição concerne sobretudo a função religiosa no psiquismo, função que Jung considera positiva se soubermos definir melhor o religioso. Só esse trecho tem muita coisa. Primeiro, Freud e Jung foram amigos durante algum tempo. Freud considerava que era mais velho, né? Considerava Jung um sucessor seu no campo da psicanálise. Mas eles romperam a amizade em 1913. É disso que ele está falando aqui nesse trecho, né? Desse rompimento entre eles. E algumas razões para isso. Uma delas é que Jung achava que Freud exagerava, né? Dava ênfase demais, procurava explicar muita coisa a partir do destaque para a questão da sexualidade. O Jung dizia, há outras questões, não que a sexualidade não seja importante, mas ela não deve ser considerada como quase que a única questão ou a mais importante de todas. Há outras questões importantes. Outra questão que tinha a ver, e é isso que interessa aqui agora, é que Jung considerava a função religiosa no psiquismo algo muito importante. Isso é interessante a observação, né, que o Philippe Julian faz. Se soubermos definir melhor o religioso, né, quer dizer, se a gente definir o religioso como aquilo que se experimenta quando você pertence a uma instituição religiosa, Jung também contestava o papel da religião. Mas se você pensar o religioso como algo que um sujeito experimenta, independentemente das instituições e talvez sobretudo fora das instituições, então o religioso era visto por Jung como algo positivo no psiquismo humano. Tá? Então vamos lá. Segunda observação, vamos falar sobre religioso selvagem, citando o autor. Ora, essas diversas religiões que impõem aquilo em que se deve crer, recalcaram o religioso em geral, comum a toda a humanidade. Segundo Jung, essa é uma deficiência da qual a psicologia analítica, às vezes o ramo da psicologia fundada, vamos dizer assim, pelo Jung, é chamada de psicologia analítica para se distinguir da psicanálise freudiana, né? Isso tem a ver com o rompimento que existiu entre eles, né? Então o Jung se via como psicanalista e depois, quando rompeu com o Freud, cunhou um termo para designar o seu próprio caminho dentro do campo da psicologia. Então, uma deficiência da qual a psicologia analítica pode nos curar reencontrando em nós forças que foram qualificadas ou como divinas ou como demoníacas, né? Então, há uma deficiência, uma demanda por religiosidade ou por religião dentro de nós. Lembrando que religião ou religiosidade aqui não é sinônimo de religião institucionalizada, né? Está falando do sentimento humano pelo religioso, que é difícil, né, de traduzir, mas ele está dizendo, olha, a psicologia analítica pode ajudar a nos curar. Isso é muito interessante porque, por exemplo, lendo os textos do Jung, ele conta experiências. Por exemplo, ele conta um caso em que ele diz que uma paciente se apresenta com uma neurose bastante grave, bastante importante. Diz que ele então começa a conhecer essa paciente
e ele descobre que ela se tornou uma pessoa agnóstica, ateia, mas que ela é de uma família judaica, né, de judeus, com pessoas ocupando cargos importantes no âmbito do judaísmo, né, com rabinos importantes na sua história familiar. E uma das coisas que o Jung diz que faz, claro, isso narrando de forma simplista, né, econômica, ele diz que ele recomenda, né, a ela que, a menos que ela se reconcilie com a herança religiosa familiar, ela não se livraria da sua neurose. Diz que é exatamente o que ela fez e que de fato a neurose dela se extinguiu, né? Então a gente está chamando isso aqui de religioso selvagem, né? Não no sentido pejorativo do termo, né? Mas o religioso selvagem é esse religioso que é experimentado fora das instituições. Ele é selvagem porque ele não pode ser domesticado pela doutrina, não pode ser domesticado, enquadrado pelas instituições. Esse é o sentido. Ainda citando nesse tópico, né? Citando o autor, ele diz: ao contrário, a psicologia baseia-se numa experiência imediata da potência do numen, do luminoso, que é uma forma de se referir também ao divino, ignorada pelos teólogos muitas vezes. Essa experiência é primeira e é ela que pode em seguida gerar uma fé pessoal, né? O que é uma fé pessoal? Não é uma fé pessoal no sentido protestante, mas é uma fé pessoal no sentido de que o próprio sujeito vai conformando os limites da sua crença, da sua fé, e estabelecendo limites e possibilidades que não existem em nenhuma das instituições religiosas conhecidas, né? A religião formaliza e, ao formalizar, sufoca a experiência religiosa, né? Quando começa então a normatizar, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui cabe na nossa religião, isso aqui não cabe. Normalmente o sujeito tem uma experiência que não cabe em instituição nenhuma, é disso que o autor está falando aqui. Essa experiência então é primeira e é ela que pode em seguida gerar uma fé pessoal, ao inverso da teologia para a qual, para saber primeiro é preciso crer. Como se Deus não pudesse se manifestar por outras vias senão pela chamada revelação cristã, né? Então, o Jung está falando, claro, do religioso presente em diversas religiões, que se expressa de diversas formas e por aí vai, né? Mas esse religioso que não pode ser domesticado por nenhuma instituição. Terceiro tópico, vamos falar um pouquinho sobre a questão da universalidade, né? Então, citando, com efeito, o divino diz por toda parte a mesma coisa, ainda que em diferentes línguas, Javé, Trindade, Alá, Buda, tal, que são puras representações culturais e históricas de uma mesma verdade imanente à nossa alma, né? Então, aqui está expresso o universalismo da experiência religiosa, que está impressa na alma humana, na psique humana, e que fala diversos idiomas, né? A gente sabe que Javé, ou Yavé, ou Yehová, é o termo hebraico para o nome pessoal de Deus, no cânon judaico ou naquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Trindade é um termo cunhado no cristianismo, né? Já no cristianismo alguns séculos após o Novo Testamento, talvez no século III ou IV depois de Cristo, interpretando os textos do Novo Testamento, mas a palavra Trindade não aparece no Novo Testamento, mas é fundamentalmente como os cristãos e cristãs se referem à sua divindade, um Deus triuno ou um Deus trinitário. Alá é uma referência ao islamismo, Buda, né? É o estado de iluminação no âmbito do budismo, o Tao, né? É o elemento fundamental do taoísmo e por aí vai. E todas essas formas de se referir a divindades ou não divindades, né? São linguagens diferentes, mas o que importa é que existe uma demanda, de acordo com Jung, pelo religioso na alma humana, e essa linguagem ela pode ser experimentada de maneira distinta conforme cada um dos sujeitos. Quarto lugar, há uma imagem arquetípica de Deus em todo ser humano, né? Então ele diz assim Deus é em nós uma imagem psíquica, arquetípica e portanto inconsciente que exerce uma ação poderosa na alma, né? Então a ideia do Jung é que
o inconsciente é povoado por arquétipos, né? O Lacan, uma vez brincando, se referindo à psicologia junguiana, se referia, né, à imagem da psique do inconsciente a partir de Jung como sendo formada, constituído por um panteão. É mais ou menos isso, né? É como se existissem múltiplas divindades dentro de nós, né? O Jung chama essas divindades de arquétipos, de imagens arquetípicas, né? Imagens originárias, né? Imagens que são formadas a partir de predisposições genéticas, biológicas, né? Por isso elas são universais, elas estão em todos os seres humanos. E ela é uma imagem poderosa, né? Para Jung, essa imagem normalmente é representada por aquilo que ele chama de si mesmo, que é uma representação da totalidade, que tem como principal expressão imagética, né? Externa, física, na figura da mandala, né? Que são figuras circulares ou quadradas, mas são figuras geométricas simétricas, né? Eu tenho uma mandala aqui para mostrar para vocês, se vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Isso aqui é uma capa de uma caixa que eu fiz, né? Essa é uma mandala, é uma representação da totalidade, é uma representação da divindade. No caso, essa aqui foi feita por mim, né, para servir como capa dessa caixa, que também está encapada com tecidos de mandala, e eu usei as cores do tecido para fazer essa pintura na tampa, né? Essa é uma caixa que eu fiz como atividade de entretenimento, como atividade terapêutica, como passatempo, né, para eu poder também me divertir. Em quinto lugar, imagem arquetípica da sombra, né? Quer dizer, se existe uma imagem da divindade, da luminosa, luminosa, existe também a imagem do contrário, né? A sombra, né? Que também é um arquétipo, né? Então ele diz assim, com efeito, o bem só tem sentido na sua confrontação com o mal, tal como a luz que brilha nas trevas. O símbolo une os pontos de vista contrários, né? Então, se Deus é a bondade, tem que existir a não bondade, a sombra, né? Que também é um arquétipo, né? E isso pode ser no âmbito religioso, por exemplo, a figura sombria mais conhecida é a figura do diabo, né? Ou a figura dos demônios, né? Mas vamos lembrar que se a pessoa estiver identificada com algo sombrio, a sua sombra é inversa, né? É uma figura bondosa, né? Então, na verdade, a psique para Jung é um jogo de luz e de sombra, né? Toda luz projeta sombra, toda sombra projeta luz. É desse jogo que ele está falando aqui, né? Se você crê numa divindade que é o sumo bem, então existe o seu oposto, que é o sumo mal, e por aí vai. Ao contrário, a teologia dogmática e racional, que fala de cima, não pode entender o embaixo. Há conflito. Para ela, Deus é apenas summum bonum e o mal, uma privatio boni. Essa é uma discussão que eu estou só tirando uma frase aqui do Philippe Julian, mas é uma discussão bastante importante na psicologia junguiana, né? Porque ele vai discutir com a teologia cristã de que Deus é o sumo bem, né? E que o mal não existe, só existe o bem. O mal é constituído a partir da privação daquilo que é bom. Então Deus é um ser e o mal é um não ser. E ele diz que não, se Deus existe, o mal também deve existir. Se Deus tem essência, tem substância, o mal também deve ter substância, também deve existir. Se não existe o mal, a gente não saberia, né? Se não existisse o mal, a gente não saberia o que é o bem e vice-versa. Então, ele trabalha bastante com essa ideia do conflito, que parece que vem da experiência de estudo e de reflexão sobre as religiões orientais que trabalham com os pares de opostos. E por fim, né, a resistência ao racionalismo, sexto tópico. Assim, Jung convoca a humanidade
para uma nova experiência do divino, devolvendo vigor contra a modernidade, as nossas raízes primitivas, palavra que tem um sentido positivo, né? Ali onde as trevas tornam possível sabermos o que é a luz, né? Então a gente tem, que se chama de modernidade, é algo que está se constituindo desde os séculos XVI, XVII, XVIII, e a gente chama de horizonte cultural da modernidade, né? Essa cultura que foi constituída a partir do iluminismo, do racionalismo, do cientificismo, né? E isso nos distanciou da religião. E isso estaria nos fazendo adoecer, de acordo com Jung, e de acordo com ele, então, seria necessário nós nos reconectarmos com a nossa religiosidade, ou com esse arquétipo da divindade que habita dentro de cada um de nós. Só assim nós encontraríamos o caminho da saúde afetiva, nos conectando àquilo que nós fomos antes da modernidade, né? Quando nós acreditávamos nas divindades, acreditávamos no poder das divindades, estávamos conectados a essa dimensão religiosa, e a dimensão racional de nós não sufocava essa dimensão mais intuitiva, né, que habita dentro de todos nós, né? É um caminho bastante interessante, bastante diferente, como você pode ver, daquilo que Freud, do modo como Freud via a religião, tá bom? Eu espero ter ajudado a esclarecer essa relação entre psicanálise e religião a partir do Jung. A gente vai continuar falando ainda sobre Jung e também sobre Lacan. Depois a gente se encontra de novo então num próximo vídeo, tá bom? Um abraço e até lá!